Este é um trabalho independente e conta com a ajuda das pessoas que têm sido abençoadas por ele. Se você quiser fazer parte do grupo de mantenedores desta obra, se informe das opções disponíveis na descrição deste vídeo. Agradecemos pela atenção e pelo carinho. Deus abençoe. Tá, bom, como o Michael disse aqui mais cedo, né, a pessoa não perde a salvação facilmente por causa de um pecado cometido. Ah, perdeu, vamos apagar o nome dela do risco da vida. Ah, mas segunda-feira à tarde ela se arrependeu, reconquistou a salvação. Vamos escrever o nome de novo. Eita, no fim da tarde comeu 3 bolas de sorvete, era para ser 2. Foi gula, vamos tirar de novo. Ah, mas no fim do dia ele fez um jejum, eita, se recuperou. Bota o nome de novo. Não é assim que funciona, né? Inclusive os calvinistas zombam da gente, porque nós cremos na possibilidade da perda da salvação e eles acham que é isso que a gente acredita. Eu não duvido que exista alguém que pense que qualquer pecado faz a pessoa perder. Eu até falei aqui mais cedo, alguns de vocês devem ter percebido, que nós não somos salvos porque paramos de pecar, né? A gente vai parar de pecar depois que é salvo, à medida que a gente vai crescendo espiritualmente, deixando de ser carnal. Eu não precisei parar de pecar para ser salvo. Obviamente, eu não vou perder a salvação, porque depois de crente, eu ainda pequei. Pelo contrário, nós temos já o remédio para o pecado, que é justamente o derramamento do sangue de Jesus Cristo. Em 1 João capítulo 1, você vai ver que João fala um bocado de coisas sobre confissão de pecados, que se a gente disser que não pecou, tendo pecado, a gente está mentindo. Agora, se a gente pecou e reconhece que pecou, a gente está praticando a verdade, estamos falando a verdade, temos o perdão e a purificação do pecado. Aí ele depois, quando chega no versículo 1 do capítulo seguinte, ele diz: irmãos, estas coisas vos escrevi para que vocês não pequem. Ou seja, ele explicou sobre como o pecado funciona, mas explicou para incentivar as pessoas a não pecarem. Mas, para os crentes, ele mostra a possibilidade de haver algum pecado. Então, o crente pode até pecar, não deve, mas pode acontecer. Só que não é o fim da vida, porque Deus já tinha pensado nisso, Deus já previu essa possibilidade. Somos crentes que começamos como bebês carnais, dominados pelo corpo, deixando e cedendo aos instintos da carne, e depois a gente vai crescendo, amadurecendo, se controlando, se dominando e vai melhorando cada vez mais. Né? Afinal de contas, não é porque a gente virou crente, nasceu de novo, foi cheio do Espírito Santo, que a nossa carne se converteu. É por isso que a Bíblia diz que cada um de nós é tentado quando atraído e engodado pela própria concupiscência. O texto não diz cada um de nós foi tentado quando éramos do mundo, naquela vida pregressa, uma bagaceira do mundo. Não, ele diz cada um de nós é, não é cada um de nós foi. Cada um de nós é tentado, ainda somos tentados. Então, é uma coisa da carne, faz parte do corpo humano, dessa vida caída, que é por isso que a gente almeja pela consumação da salvação. Então, a possibilidade de pecar, ela é real e ela existe. Deus já previu isso, mas já deu o remédio. Então, não é o pecado, necessariamente, que faz a pessoa perder a salvação. Mas isso não significa que todo pecado é igual. Tem pecados mais graves, pecados menos graves. Tem pecados pelos quais dá para orar, tem pecados pelos quais não dá para orar, tem pecado que tem perdão, pecado que não tem perdão, tem pecado que mata. Tem uns que matam fisicamente, fazendo a pessoa morrer mais cedo fisicamente, mas não perde a sua salvação espiritual, mas tem pecado que faz ela ter o seu nome tirado do livro da vida, né? Então, depende muito da situação. A Bíblia, ela não é assim muito explícita e clara no detalhamento das coisas, mas quando a gente junta todas as peças, a gente tem um quadro maior sobre como Deus considera que há pecados espirituais, pecados carnais, e um é mais grave do que o outro, pode matar fisicamente, mas não matar espiritualmente. Então você vai estudando e montando o quebra-cabeça. Agora, é possível a pessoa ir piorando, e aquilo fazer com que ela acabe ela seja julgada e punida por Deus e faça ela morrer fisicamente mais cedo, embora não perca a sua salvação? É possível? É possível, porque Deus, ele costuma ser muito gracioso, misericordioso, longânimo para com aqueles que cometem erros, e ele dá tempo para a pessoa se arrepender, o que significa que durante esse espaço de tempo ela vai cometer o mesmo pecado mais de uma vez, né? Tanto é que lá em Apocalipse ele manda escrever para uma mulher chamada Jezabel, que o pessoal pensa que é apenas uma figura de linguagem alegórica, o espírito de Jezabel. Não, era uma mulher que se autoproclamava profetisa e que estava ensinando coisas erradas, e Jesus disse: eu dei... Dá aula na EBD lá da cidade. Aí Jesus escreve para ela que eu dei tempo para ela se arrepender, mas ela não
quer. Esfrega esse versículo na cara do teu amigo calvinista depois que eu tu encontrar algum por aí, viu? Mas ela não quer. Ou seja, Jesus disse, eu dei tempo, mas ela não quer se arrepender. Aí Jesus disse, sabe o que eu vou fazer? Vou prostrar ela de cama, vou matar os seus filhos, vou mostrar para todo mundo que eu sei o que é que eles estão pensando. O que é que está na mente e no coração. Então, assim, existe realmente um tempo e, às vezes, isso acaba chegando numa situação insuportável, né? Que ali é o fim da oportunidade que a pessoa teve. A graça e a misericórdia de Deus. Mas se a pessoa vai morrer espiritualmente, ter o seu nome riscado no livro da vida, é uma coisa que não tem como a gente saber. A gente vê a aparência, mas só Deus é que sabe o que está dentro do coração. É por isso que lá em 1 Coríntios capítulo 4, Paulo diz assim, irmãos, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual, quando vier, não somente trará à luz as coisas ocultas das trevas, como também manifestará o que está no coração. Glória a Deus. Por que a gente não pode julgar hoje? Porque a gente não sabe o que está no coração, a gente só vê a aparência, nós julgamos carnalmente, somos preconceituosos, o crente é muito preconceituoso, bate demais, não sabe o que está... A gente não é como Deus. Então, o nosso julgamento atual, ele tem que ser limitado, baseado na verdade e na palavra de Deus. Não é que a gente não julgue, porque a gente tem que julgar, né? Paulo falava aos coríntios que julgassem os que são de dentro e não os que são de fora. Paulo disse, não há nenhum sábio entre vós que possa julgar entre os seus irmãos. Afinal de contas, quando eu vou numa igreja, eu digo, que igreja bonita, que igreja cheirosa, que igreja... Eu estou julgando, né? Estou falando que gostei porque analisei e julguei. Então, é claro que o crente julga, mas o que não podemos fazer é julgar de forma injusta, que não se baseia na verdade, ou julgar com base na aparência. É por isso que, para condenar uma pessoa por um pecado que ela cometeu, a gente não pode se precipitar em fazer isso, porque a gente não sabe o que está no coração. A gente vai julgar o mundo, a gente vai julgar os anjos, na hora certa, quando Jesus vier e manifestar as partes que faltam para um julgamento justo. Né? Ou seja, ele vai manifestar as coisas ocultas das trevas e manifestar o desígnio dos corações. Aí dá para julgar bem direitinho, né? Aí não vai fazer como Alexandre de Moraes, feito doido, endemoniado, que fica julgando aleatoriamente só porque ele quer. É uma coisa delicada a gente se precipitar e dar o veredito. A gente tenta usar os textos da Bíblia para fundamentar a doutrina, mas essa palavra final só Deus tem, né? E outra, o fato de alguém ter caído não significa que essa pessoa que pecou teve o nome riscado do livro da vida por causa daquele pecado pontual. Pecados cabeludos, como o homem que estava tendo relação sexual com a mulher do pai, né? E Paulo está dizendo, meu Deus, estou preocupado com esse homem, ele pode perder a salvação. Para alguns de nós, ele já estava no inferno. E Paulo preocupado com a salvação dele, dizendo, a gente tem que fazer alguma coisa para ele não perder. Porque a gente acha que o pecado é o que faz a pessoa perder. Mas o pecado já foi resolvido na cruz do Calvário. Né? Só que a pessoa que se torna amiga dos prazeres, mais do que amiga de Deus, e que se dá ao pecado e que cria um estilo de vida pecaminoso e vai descendo na banguela do pecado do jeito que vai, ela está mais para lá do que para cá. Ela pode chegar um momento em que ela vai se tornar tão insensível que ela chuta o pau da barraca, nega o nome de Jesus, apostata da fé, dá as costas para Deus e vai parar no inferno. Pode acontecer. Se o pecado não conduzisse uma pessoa até chegar ela no inferno, Jesus não teria dito, olha, quem olhar para uma mulher com intenção impura, eu digo, no seu coração já adulterou com ela. Por isso vos digo, corta a sua mão, porque ele está falando de quê? De masturbação com a intenção impura, baseando na mulher que ele viu. Então Jesus está dizendo que se masturbar pensando numa mulher que não é a sua, pode levar você para o inferno. Alô? Então sim, é possível um pecado levar para o inferno. Não é por causa de um pecado pontual cometido, mas é um estilo de vida, é uma situação que vai se avolumando, vai criando uma cadeia, a pessoa vai ficando presa, ela escorrega para aquilo ali. É como a areia movediça, quanto mais ela se mexe e se estribucha em cima do pecado, mais ela afunda. Ela tem que ter a ajuda de alguém para sair de lá. Né? Mas assim, a gente não pode dizer, não, essa pessoa, por causa desse pecado, com certeza já foi, sei lá, foi para os quintos do inferno, né? Não é assim também. Mas o tempo, ele pode comprometer a vida da pessoa, né? Porque Jesus deu tempo para a mulher se arrepender e ela não quis. Então, sim, esse acúmulo de maldade vai se avolumando, chega um tempo que chegou no limite. E aí ela vai receber a punição. E Deus vai julgar se o que ela fez só vai lhe trazer morte física ou se vai fazer com que ela perca a sua salvação, tendo o seu nome riscado do livro da vida. Este é um trabalho independente e conta com a ajuda das pessoas que têm sido abençoadas por ele. Se você quiser fazer parte do grupo de mantenedores desta obra, se informe das opções disponíveis na descrição deste vídeo.
Agradecemos pela atenção e pelo carinho. Deus abençoe.